Dando continuidade ao nosso estudo sobre a meditação reflexiva, a gente vai hoje começar um novo tópico que se chama Etapas e Métodos da Meditação Reflexiva. Eu vou ler e, se vocês tiverem quaisquer dúvidas, podem me perguntar. Já que a primeira condição para uma meditação receptiva segura é a habilidade de manter nossa consciência firmemente no nível mental, ela deveria ser feita apenas depois da preparação descrita na apostila 1. Qual que é essa preparação? Significa que devemos passar pelas etapas do relaxamento, preparação mental através de uma leitura apropriada, desidentificação do eu em relação ao corpo e a vida emocional, elevação do centro de consciência e conquista da atitude interna do observador. Esse é um estado de consciência positiva e bem desperta. Também é recomendável, nesse ponto, fazer sempre que possível uma breve meditação reflexiva. Isso consolidará a atitude interna positiva e desenvolverá a habilidade de usar a mente como uma ferramenta obediente. Para compreender a diferença entre meditação reflexiva e receptiva, que é a que a gente está estudando agora, é útil considerar a mente como um olho interno, que, de certo modo, ela verdadeiramente é. Na meditação reflexiva, o olho da mente é dirigido, figurativamente falando, horizontalmente, tentando ver além do aparente ou interpretar corretamente o que entrou no campo de consciência. Por outro lado, na meditação receptiva, dirigimos o olho da mente para cima e tentamos discernir o que está no alto, num nível superior àquele que estamos conscientes. Isso também pode ser descrito em termos de audição. Tentamos captar algum som ou mensagem internos, vindo da região superior ou mais sutil. Ou seja, na nossa última reunião, o Assagioli falava sobre a importância da gente não descartar a meditação receptiva, mas dos riscos que ela também traz se não for feita de uma maneira adequada. Ele citava até a propaganda, né, e outros métodos de manipulação e também o fato da gente estar interligado, da gente ter pouca discriminação acerca daquilo que realmente é produzido por nós em termos de pensamentos e emoções, e também em relação ao que vem de fora, de possíveis sugestões psíquicas. Então, para que a meditação reflexiva seja realmente, receptiva, perdão, seja realmente uma ferramenta e uma aliada para nós, é importante que ela venha como uma etapa da nossa meditação. E especialmente depois da gente relaxar, da gente se desidentificar, da gente se concentrar, da gente refletir, ou seja, então, concentrou, foca a atenção no mental, né? Utiliza essa mente, então, para uma finalidade, para refletir sobre valores universais, sobre ideias mais abstratas, então, sim, a gente abre um espaço interno, né? Volta esse olho para cima para tudo aquilo que pode, então, trazer um símbolo ou um significado mais profundo para a nossa meditação. Então, ela não deve ser descartada, a meditação receptiva, mas é importante que tenhamos alguns cuidados antes, especialmente no que tange à desidentificação, à concentração, à reflexão. Aí ela vem como uma etapa ou uma consequência natural. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver quem está aqui hoje, que eu nem vi. Tudo bem até aqui, pessoal?
Sim. Então, tá bom. Aí, então, a gente vai ver uma nova etapa aqui, né? Que é, ou método, na verdade, que é o método do silêncio para a meditação receptiva funcionar bem. Essa etapa deveria ser definida cuidadosamente, pois há vários tipos de silêncio. O tipo seguro e necessário é um silêncio positivo, ou seja, manter uma quietude interna positiva pelo tempo desejado, no qual eliminamos, tanto quanto possível, toda atividade espontânea da mente. Então, manter esse silêncio também, né, positivo, o que que é? É que é um silêncio onde eu tenho uma ação interna. Né? É positivo em termos de polaridade. Negativo seria algo mais ligado à passividade. E positivo aqui, eu mantenho uma atitude interna de observação até que a minha mente vá se aquietando. Essa etapa do silêncio é uma condição necessária para receber e registrar as influências superiores. Alguém que procurava alcançar esse silêncio interno escreveu sobre isso, certa vez, da seguinte maneira divertida. Eu estava em meditação profunda e sabia que tinha alcançado um lugar muito claro e lúcido. Como num flash, veio-me o pensamento. Eu sei que estou num lugar interno que é bem real. No entanto, estou surdo e cego, não vendo nem escutando nada. Numa fração de segundos, veio-me uma resposta, um tanto engraçada. Se você também estivesse mudo, talvez pudesse ver e escutar. Então, a gente cada vez mais desenvolver o olhar mesmo do observador silencioso. Então, onde nada do que é visto interna ou externamente abala esse estado. Então, aí a gente conseguindo manter esse silêncio, é possível que se apresentem novas possibilidades para a gente. Mas, de novo, né, mesmo com toda essa preparação, ele diz, né, para a gente ficar observando e cultivar esse silêncio até que cada pensamento vá se esvaindo. Né? Senão, a gente corre o risco de achar que um pensamento nosso é algo que a gente está recebendo, por exemplo, da nossa alma, alguma impressão, alguma intuição. Então, muito cuidado e muito treino, né? Mas é possível e de novo, né? Talvez a gente não consiga tanto com qualidade nessa vida, mas é sempre um treino, uma preparação para outras encarnações, para outros momentos onde a gente consiga exercitar com ainda mais qualidade. Alcançar e manter o silêncio interno é uma tarefa difícil, que requer persistência e firme determinação. É um ato da vontade sustentado. Nosso mecanismo psicológico não está acostumado a tal disciplina. Ele se ressente e tenta de toda maneira livrar-se dela. Ou seja, a gente começa lá na primeira apostila, né? A gente falou sobre concentração, e aí a gente já vê o quanto é difícil a gente se concentrar, né? E aí depois, quanto é difícil a gente usar a mente positivamente para refletir. E aqui, de novo, também é um outro treinamento, mas que também é possível, para que a nossa mente alcance esse silêncio interno. Para que a gente possa, como ele diz aqui, é um ato de vontade sustentado, ou seja, eu aciono a minha vontade interna e a sustento, né? Porque a nossa mente vai querer, e o nosso emocional também, né? Vai querer tomar conta e se apropriar desse estado. Um fluxo de impressões, sensações, emoções, imagens e pensamentos invade o campo de consciência e começa uma feroz luta por domínio. Parece que nunca conseguiremos expelir esses intrusos.
que parecem vir de todos os lados de uma só vez. Mas não é necessário sermos dramáticos. Um esforço tenaz demais é indesejável e anula os seus próprios objetivos. Ou seja, né, se a gente também ficar tão preocupado, quiser colocar tanto a nossa intenção para controlar essa mente, a gente também vai estar utilizando de talvez uma energia emocional, aspiracional, é bem verdade, mas ainda assim emocional, e uma vontade que a gente ainda não domina, né? Pode ser muito mais um desejo do que uma vontade, e aí também não vai funcionar, né? Precisa ter paciência mesmo, entender que vai acontecer, que eles vão aparecer, e dia a dia que isso vai diminuir. Então não adianta, a gente não vai conseguir da primeira vez que tudo isso passe. Há várias técnicas que podemos usar. Uma delas é repetir várias vezes uma palavra ou frase. A outra é evocar uma imagem e mantê-la clara e firme no centro da consciência. As melhores palavras e imagens para esse propósito são as que sugerem um estado de calma, paz e silêncio. Uma frase efetiva, por exemplo, de um hino usado nos mistérios gregos é: silenciem, ó cordas, para que uma nova melodia possa chegar a mim. Essa frase é muito bonita, né? E ela tem muito a ver com a busca por esse estado de meditação receptiva, né? Então, as cordas a gente pode associar com a nossa própria mente, com os nossos padrões, formas de pensamento com as quais a gente está conectado, ligado e que a gente vem nutrindo. Então, ela é um próprio mantra invocativo, né? Para a gente silenciar essa nossa mente e, então, que uma nova melodia, uma nova possibilidade possa chegar. Eu gosto bastante dessa frase. Imagens como as seguintes são úteis para aquietar a mente. Um lago tranquilo refletindo o azul do céu. O pico majestoso de uma montanha. Um céu estrelado na quietude da noite. Então, se a gente perceber que a gente está com dificuldade para cultivar esse estado de silêncio, tem essas dicas, né? Tinha tem algumas correntes de pensamento que chamam essas frases efetivas aqui de koans. Então eu lembro quando eu comecei a meditar, muito tempo atrás, tinha um koan que a gente usava. E ele dizia assim: se o todo se reduz à unidade, a que a unidade se reduz? Então a gente também ficava, né, alimentando essa frase como um objetivo de silenciar a mente e então a gente poder registrar alguma impressão. São estratégias, né, que a gente vai utilizando para conseguir um melhor aproveitamento. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá bom. Aqueles que já possuem algum treino ou prática em meditação e serão capazes de usar a técnica de observar o fluxo dos pensamentos de forma desapegada e impassível, como algo objetivo e que não pertence a si mesmo. Então, para quem está um pouco mais acostumado a meditar, a gente entende já que isso que a mente é assim mesmo, que esses fluxos, como o próprio Sagioli chama na psicossíntese, são conteúdos transitórios, né? Eles não são necessariamente algo que pertence a mim. Então, talvez um pouco mais fácil, né, de se desidentificar. Ainda assim, é mais fácil de observar do que de desidentificar. Se conseguirmos manter essa atitude positiva de observação por tempo suficiente, o fluxo de emoções e pensamentos se tornará cada vez mais lento, até que as águas psíquicas
fiquem calmas. É bem comum também na Índia que os instrutores digam que as nossas mentes e emoções são como um elefante em disparada. Então você não controla, você simplesmente dá o espaço para que ele se canse. Então aqui é também uma técnica para, né, uma vez que eu esteja desidentificado, isso vai passar. Né? Se eu estou identificado com meus pensamentos e emoções, então essa técnica não vai adiantar, porque eu estou identificado ali, eu estou alimentando esses pensamentos e emoções. Então aí eu vou esperar, sei lá, o dia inteiro para conseguir algum tipo de aproveitamento, e a gente não tem esse tempo, né? Mas quando a gente está desidentificado, em alguma medida que seja, aí essa técnica costuma funcionar. Porque então eu não estou identificado, eu não vou controlar essa minha atividade mental e emocional, mas simplesmente ela tende a diminuir, porque eu estou voltando a olhar para o observador. Um estado oposto de sonolência ocorre às vezes. Isso deve ser firmemente evitado, pois não conduz à recepção de impressões superiores e, ao contrário, pode provocar um estado psíquico mediúnico, que é indesejável e até perigoso. Ou seja, eu não, como os espíritas dizem, eu não vou dar passividade, né? Eu não vou ficar aqui numa condição em que alguma outra qualidade, energia possam se apropriar da minha consciência. É um estado realmente positivo no sentido de que eu estou ativo, de que eu estou no controle e atento internamente, né? Nesse ponto de vista, são estados bem parecidos, né? Dentro da mesma condição de espiral. Só que esse estado de passividade mediúnico, ele requer menos desenvolvimento, ou seja, eu abro um espaço para que uma outra consciência se expresse. E nesse estado que a gente está, eu não estou com isso menosprezando ou diminuindo o espiritismo, tá? Não é isso. É só para a gente entender o mecanismo. Nessa outra condição, a gente abre um espaço mais no sentido da atividade, de procurar construir o meu antakarana, no fim das contas é isso, para que a minha própria consciência venha a se expressar através de mim, e não uma outra consciência. Então percebe que o espiritismo também é um mecanismo para, só que numa oitava mais rudimentar em termos de desenvolvimento de consciência. Tá bom? Tudo bem até aqui? Algum comentário? Alguma contribuição? Então, vou seguir. Paulinho, Oi, eu acho. Bom dia para todos. bom dia. Eu acho que essa explicação aí é a base de todo o restante do trabalho, né? É você dominar isso, é o que vai permitir você participar adequadamente de uma cura. Nossa, demais isso. É muito esclarecedor, viu? E assim, a tranquilidade que ele passa pra gente não é uma coisa fácil, você apenas tem que persistir, né? Muito bom. Exatamente. Exatamente. A conquista do verdadeiro silêncio interno vale o requerido esforço e o treinamento persistente. Além de ser necessário para a meditação receptiva, tem um valor espiritual por si mesmo. Por quê, né? Porque conduz a um estado de harmonia, de paz e de serena alegria, e produz um senso de expansão de consciência. Além de tudo isso, é essencialmente repousante e revigorante, porque a gente vai entrar em contato com aquilo que a gente chama de vida da alma. Então, naturalmente, vai revigorar e, ao mesmo tempo, também
vai trazer um sentido de visão, né, de expansão de consciência. É uma conquista espiritual, no fim das contas. O valor do silêncio foi enfatizado não apenas por místicos e contemplativos, mas por escritores leigos como Carlyle e Maeterlinck. Muito foi escrito sobre as diferentes maneiras de praticar silêncio, as diferentes qualidades do silêncio e também as dificuldades de verdadeiramente entrar em silêncio e mantê-lo. Exercícios de silêncio são incluídos no método educativo Montessori, e uma nova ênfase muito bem-vinda foi trazida ao silêncio pelo atual interesse em meditação. Esse método Montessori, não sei se todo mundo sabe, ele foi criado por uma italiana chamada Maria Montessori, né? Que é uma educadora muito conhecida, tem até uma escola em Campinas que leva o nome dela, né? Por conta de utilizar essa abordagem. Na escola onde eu trabalho, na educação infantil, a gente tem vários elementos também dessa educadora, não é predominantemente a nossa linha de trabalho, mas a gente tem, e ela também colocava a importância, já preconizando aí um estado de mindfulness para as crianças, né? Ela preconizava um espaço, um exercício, vários exercícios de silêncio na rotininha dos pequenos, né? Se a gente conseguir fazer isso, educar as crianças pequenas a ter um espaço de silêncio, de contemplação, de estar presente, quando eles chegarem na nossa idade aqui, vai ser muito mais fácil, né? Esse treinamento já vai ter começado lá atrás. Então, vale a pena a gente também acreditar, né? E apostar um pouco dos nossos métodos educativos, das nossas fichas do nosso método educativo nessas práticas. E aqui, né, como ele diz no final, vem cada vez mais um crescente interesse em meditação. E aí tem, né, por exemplo, a gente vê, depois de muitas práticas de yoga, mesmo a yoga mais física, que é a Hatha, em geral, depois dessa prática tem um espaço, né, de silêncio, de contemplação, então a gente vê que está cada vez mais permeando a nossa cultura, essa prática de cultivar um silêncio. Quando um estado de silêncio é alcançado, ou seja, depois de um período de esforço e luta para atingir esse silêncio, então estamos prontos para a etapa seguinte de recepção. A atitude interna é a de quieta observação e paciente espera. Também pode ser descrita como um estado de interesse aguçado, mas não emotivo, naquilo que pode acontecer e de que podemos nos tornar cientes. Ou seja, se a gente também ficar numa expectativa exacerbada, numa ansiedade, né, numa atividade emocional mais intensa, não vai acontecer esse silêncio, né? Pelo contrário, a gente vai mobilizar de novo forças psíquicas e aí a chance de engano, de confusão, de ilusão vai ser grande de novo, né? A fonte da qual esperamos impressões e, portanto, a qual dirigimos a nossa unidirecionada atenção deve ser o eu superior ou alma. Essa é a fonte segura de informações verdadeiras. Mas não é a única. Impressões de outras fontes, se forem elevadas e verdadeiras, são frequentemente canalizadas ou transmitidas através do eu superior para a mente consciente. O que o Assagioli quer dizer aqui, né? Que às vezes a gente cultivou, a gente construiu toda... Eu vou até parar aqui a nossa tela para a gente finalizar aqui. Mas o que o Assagioli quer dizer? Às vezes a gente se empenhou para construir toda essa etapa, então
a gente se acalmou, aquietou as emoções, se concentrou, refletiu sobre algum tema abstrato, né? Algum valor, algum princípio. Então, a gente cultivou esse silêncio, observou tudo, pá, 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 não veio nada. Mas você construiu esse caminho. Então, ele diz que uma vez que, né? Isso é uma lei, e a lei não falha, né? Uma vez que a gente fez essa invocação à nossa própria alma, a evocação vai vir. Então, às vezes não é, né, nesse contato com a alma, mas pode vir através de um livro que chega até nós, de uma mensagem que chega até nós. Claro que a gente não vai ficar de novo, né, nessa ansiedade para tentar... Ai, tudo é um sinal, né? A gente já precisa discriminar a nossa mente. Mas, de novo, não vamos descartar essas possibilidades. Então, desde que, né, eu tenha feito toda a etapa de construção, eu dei o primeiro passo, percebe? Então, eu invoquei da minha alma. Isso vai ter uma evocação. Não tem como, é uma lei, né? Então, pode ser no próprio processo meditativo, tem alguma impressão, algum insight, alguma ideia, né? Ou, às vezes, se não é nesse momento, pode vir através de algum agente ou entidade externo. Tudo bem até aqui nesse trecho? Algum comentário, alguma partilha, alguma observação, algum questionamento? Apenas sejamos persistentes. Só isso, né, Adininha? Eu vou parar a nossa gravação, então.